Bom, eu sou Faísca, guitarrista, toco há 51 anos já. Esse apelido Faísca não veio da música. Era um pouquinho antes de eu tocar, foi no primário, terceiro ano. Eu fui expulso de 3 colégios. Eu cheguei a luxar a perna de uma diretora com uma pedra. Então eu era um cara muito bacana. Tinha um cara lá que estava estudando, sempre tem aquele cara mais velho que está tentando recuperar o tempo perdido, né? Sabe? Cara, todo mundo tinha 11 anos, o cara já tinha 30 e tanto, né, casado. Aí ele falou, mas tu é uma faísca mesmo, aí batata. Aí ficou todo mundo me chamando na escola de faísca. Eu comecei a tocar, e o pessoal da escola é o mesmo pessoal do bairro, né? Aí eu, fora da escola, me chamavam de Faísca, o Faísca toca guitarra, e ficou o nome de Faísca e acabou virando o nome artístico, né? Com 11 anos, né, eu ganhei meu primeiro violão, mas antes disso eu já era fissurado, queria ser um Beatle ou um Stones, eu não sabia qual dos dois, os mais loucos ou os mais calmos. Eu ficava com uma tampa de panela de pressão tocando em frente ao espelho em casa, eu tinha o quê? 5 anos, 6 anos de idade, e eu tenho até essa tampa de panela, é uma Clock Custom Shopping, ficava fingindo que tocava. Tinha plena consciência que ia viver de música. Eu tinha uma foto que minha mãe me deu, sabe aquelas, a mãe leva os filhos no fotógrafo, o fotógrafo tira a foto, olha o passarinho, né, o japonês assim, põe. Então, minha mãe me levou lá para tirar a foto e tinha um cavalinho de madeira, mas tinha um violão. Eu tinha 4 anos de idade, disse que eu abri um berreiro, peguei o violão e ninguém me tirou o violão da mão. Cavalinho nada, eu quero o violão, E aí ela me deu essa foto, e a foto, o violão não tinha corda. Eu não tô pegando de qualquer jeito assim. Minha postura, eu tô assim, ó, no violão, entendeu? Com uma postura de violonista mesmo. Essa foto me roubaram, tava lá em casa, lá alguém pegou. Mas eu sempre tinha consciência que eu ia ser músico, até que eu ganhei meu primeiro violão. E não parei mais, tive 4 aulas com o professor do bairro, que me ensinou umas musiquinhas do Roberto Carlos, mas para mim era muito pouco. Aí eu parei e fiquei ouvindo disco e tirando música de disco, solos e tal. E o Oswaldo Malaguti, que era meu vizinho, que é o dono do Mosh Studios, né, que foi o fundador da banda Folhas, né, que fez um sucesso na década de 70, nós éramos muito amigos e eu ia lá e para ele afinar meu violão. E toda vez que ele afinava, ele me ensinava um negocinho. Tocava uma música do Beatles, Ventures, Shadows, né, que era o instrumental da época, e eu ficava acompanhando ele. Aí chegou uma época que eu já sabia afinar, mas eu desafinava de propósito, porque eu ia lá e ele me ensinava umas coisinhas. O seu Vicente, que foi meu primeiro professor, ele era muito retrógrado, né? Queria ensinar a valsa, e eu era um moleque, eu queria aprender Beatles. Tinha esse conflito de gerações. E o Oswaldo não, ele tocava o que eu queria, né? Assim, tipo ídolo. Aí eu passei a tirar as músicas de disco sozinho e a troca de informações com os amigos do bairro, né? Olha, eu tirei uma música assim, outra, eu acho que é assim, eu fiz assim, ó. Aí eu fiz, o seu é mais fácil. Então a gente ia descobrindo, porque, por exemplo, saiu um vinil nos Estados Unidos, chegava aqui 1 ano depois. Tudo era assim, era uma escassez de material, então a gente tinha que ficar cavocando e tentando descobrir como era feito aquele solo, porque você não via, não tinha um vídeo, né? Já em 68, 69, 70 eu ficava tirando Ten Years After no Destock, tocava I Gone Home e tinha um solo muito rápido e todo mundo falava que ele era o mais rápido do mundo, então eu, moleque, queria provar que eu também era capaz e tirei o solo e tocava junto, sabe, era um orgulho, molecada do bairro, o cara toca I Gone Home, ele é rápido pra caramba. Vi os Deep Purple foi a minha maior influência no rock, assim, tirei todos os solos do Blackmore, do Page também tirei muito, Led Zeppelin, Deep Purple, né, vai falar o quê? Depois eu comecei a entrar na onda do jazz rock, Jeff Beck, e depois uma época eu entrei queria aprender jazz, comecei a ouvir muito Joe Pass, mas, música você tá sempre ouvindo e aprendendo alguma coisa nova, né? Aí já com meus 13 anos, 14, eu já fazia uns bailecos assim no bairro e já ganhava um troquinho, entendeu? O baile que a gente fazia era uma banda de cover que tem hoje, só que a gente tocava em domingueiras e clubes, Juventus, Tietê, Palmeiras,
Círculo Militar, de alguns clubes de cidade interior. Aí em 1973 eu toquei com o primeiro artista, que foi Eduardo Araújo. Eduardo Araújo e Silvinha, para quem não conhece, ele é o bom, é o meu carro, pode vir que eu estou fervendo. Ele é o compositor dessas músicas, que gravou essas músicas. A minha mãe, ela tinha uma amiga que o filho dela, o Franklin Paulilo, tocava no Made in Brasil. Eu falei, pô, que legal. Aí um dia eu tô assistindo um programa de TV e vi o Eduardo Araújo e tava o Franklin em batera. Eu falei, pô, Eduardo Araújo tá sem guitarrista, meu. Mãe, fala com ele lá pra me levar lá, tal. E minha mãe fazendo o contato. Aí muito louco, porque eu falei com o cara no telefone, não conhecia ele. Ele falou, oi, tudo bem, prazer, tal. Ele falou, ó, você sabe que lá no Eduardo eu tô com uns grandes guitarristas, né? O Aristeu, o Emílio. E foi falando, eu falei, não, eu sei, mas tudo bem, ó, igual o ego, né? Tudo bem, eu queria pegar o trampo, né, cara? Aí ele falou, ó, eu vou falar com o Eduardo lá. Ele disse que chegou pro Eduardo e falou, ó, Eduardo, você tá precisando de um guitarrista? Tem um filho de uma amiga minha que toca guitarra. A mãe dele disse que ele é bom, mas sabe, pra mãe, né, é o melhor do mundo. E marcou uma ponta lá com o Eduardo. Aí eu fui lá, encontrei com ele e a gente foi andando a pé até a Turiaçu, lá em cima, 2 molecão, cabeludo. Cheguei lá e o Eduardo apresentou, ele morava no apartamento, estavam tirando os equipamentos que eles iam viajar no dia seguinte. Aí o Eduardo começou a fazer um som lá, que era uma abertura do show dele, que era em 6x8, para não esquece com tá. E eu comecei a pegar e comecei a fazer. Ele falou, eu toco, você já pega? Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou viajar, quando eu voltar a gente ensaia e você entra na banda. Eu falei, legal, fui pra casa todo feliz. No outro dia tô dormindo lá 6 horas da manhã, toco o telefone, era o Eduardo. Ele falou, tecladista tá doente, só tá abaixo de batera, você tem que ir no lugar dele. Aí eu fui de São Paulo até Uruguaiana, que é divisa da Argentina, a banda inteira com o Eduardo num Dodge Dart, e os caras me ensinando as músicas dentro do carro. E aí na hora do show, foi uma merda, lógico, né? 17 anos, porra, pegar todo aquele monte de música, puta responsabilidade. Mas eu fiquei lá 1 ano, 8 meses, 1 ano, foi muito legal, aprendi muita coisa. E aí começou minha carreira de sideman. Aí eu entrei numa banda que se chamava Zappa, que não tem nada a ver com o Frank Zappa, porque a gente nem conhecia. Era uma frescura, né, nos nomes, assim, pra ficar bonito, né, o layout, assim. E a gente fazia essas domingueiras, eu ganhava uma graninha boa. A gente tinha um caminhão, tinha um equipamento, tinha o PA, a gente levava tudo, né? Hoje você vai num lugar, já tem o PA, às vezes até amplo, os caras nem levam. Essa banda, acho que eu entrei em 74 no final. Fiquei até 79, veio a época da discoteca. O que os caras de clube faziam? Em vez de ficar pagando banda por banda, eles pegavam uma grana de um show, compravam um equipamento, aquele monte de caixa, botavam um DJ e ficava tocando lá os Santa Maria, aquela época da discoteca, que eu reclamava, né? Aí na época a gente era roqueiro radical, né? Eu sou do rock and roll, não escuto soul music, o caramba, pô, que desperdício, né? Moleque é bobo, né, meu? É aborrecente, né? De ter esse preconceito e tal. E aí a banda parou, aí eu comecei a fazer uns barzinhos, mas paralelamente eu toquei com um monte de artista, cara. Me chamaram pra tocar com o Doi Ravel, eu fui. Eu toquei com o Gianni Rondi, era eu de baixo, o Vander Tafo de guitarra, o Gel Fernandes de batera. Uma vez no circo, não tinha ampli no palco assim. Aí chegou um Giannini, um G100, eu falei, porra, um G100, que demais, né, pra guitarra. Não, era pra voz, botaram em cima de um banquinho, aí veio um microfone assim, um fio esticado assim, e o cara põe o volume ali no amplificador. Não se vá, eu já não posso... E não tinha ampli de guitarra. Aí arrumaram um ampli que tinha umas luzes rítmicas, conforme eu tocava, a luz piscava assim. E várias vezes não tinha batera pra tocar, sabe? Então aí a gente pegou toda essa fase, viajava de carro e foi indo. Aí começou a melhorar a coisa. Toquei com Pixinga, tal, foi a época dos fusion, funk, instrumental da década de 80, né? Então eu toquei com o Fagner,
toquei com a Rita Lee, em 92. Eu trabalhei com o maestro aqui, Otávio Bastos. Esse maestro foi muito engraçado, porque eu tocava em bar, numa banda que chamava American Graffiti. E o cantor parecia o Elvis, ele achava que ele era o Elvis. E era muito engraçado, a gente fazia o show e os caras iam com os Bel Air 55, as meninas a caralho, e dançava o rock mesmo, você ficava olhando e falava, cara, eu não tô acreditando nisso. E aí, uma vez, um cara queria gravar umas músicas do Elvis, ele era fã da banda e ele contratou o maestro Otávio Bastos. Ele falou, olha, você vai fazer os arranjos, mas eu quero escolher o guitarrista. Aí me chamaram. Eu fui lá e gravei os rocks. Aí o maestro falou, pô, gostei de você só toca rock? Eu falei, não, eu toco outras coisas. Aí eu comecei a gravar com ele. Eu não sabia. Ele fazia arranjo para Leandro e Leonardo, para Jean Giovanni, Amado Batista, Nelson Ned, Rosimere, tudo quanto é artista nacional, ele fazia arranjo. Eu gravei 4 discos com o Leandro e Leonardo, entendeu? O Leonardo, o Leandro, eles chegaram para mim e falaram, vocês não querem tocar comigo? Eles estavam bem no começo de carreira. Ele falou, meu, os nossos discos vendem bem, mas o show ninguém gosta. Aí ele falou que o guitarrista deles, que estava desde o começo, deixava a guitarra no caminhão. Então o cara só pegava a guitarra no dia do show. Meu, você imagina, né? Pega sol, tudo empenado, corda podre. E aí ele falou, nada melhor que o cara que gravou as músicas para tocar ao vivo. Aí um dia eu estava fazendo um show no Olímpia e a Rita Lee foi lá, porque o Bivar, que fazia a produção do show dela, estava fazendo a produção do show do Leandro e Leonardo. Ele falou, vamos lá ver o show legal. Ela falava, eu não gosto desse tipo de som, pô, eu vou ficar em... Não, vai lá, vai. Aí ela foi. Aí quando acabou o show do Leandro e Leonardo, todo mundo ia pro camarim dos músicos, eu não, eu ia pro camarim dos artistas, porque lá era mais bonitinho, carpete, champanhe, eu já me enfiava lá no meio. Quando eu entrei tava o Leandro e a Rita virou pra mim e falou, eu vou levar você pra mim. Você não tem nada a ver com isso aqui, você é uma figura à parte, porque, meu, era o único cabeludo lá, tocando com drive. E aí eu falei, eu vou, né? Aí eu me lembro que o Leandro falou, pô, eu falei, Leandro, eu gosto de vocês pra caramba, mas, ó, velho, rock and roll, velho. Aí eu fui tocar com a Rita, aí fiquei lá um tempo, tava eu, o Lee Marcus e Paulo Zira. Uma época que ela tava separada do Roberto, né? Aí precisava de um guitarrista. Aí eu gravei um disco, Todas as Mulheres, com ela, era muito legal, porque a Rita, assim, ela ia pra casa, compunha uma música, no outro dia ela voltava e falava, fiz uma música. Aí ela tocava, eu falava, não é possível. Quando? Você viu ontem? Ela vinha com a música, a gente fazia o arranjo, ficava ensaiando a música o dia inteiro, lá na RGE, né, que é o estúdio da Som Livre. E aí já de noite, já estava no estúdio e já gravava a música, assim, fresquinha, entendeu? Já ensaiado, já entrosado. Quando o Roberto voltou, eu perdi o posto, né, claro. E aí eu fiquei tocando muito instrumental, fiz Fábio Júnior, aí o Fábio Júnior parou, foi fazer uma novela. Quando ele voltou, já estava no instrumental de novo, não quis ir. Fiz um ano de Vanessa Camargo e depois parei, fiquei no instrumental de novo, depois fiquei 5 anos no Fábio Júnior, aí até 2008. Agora tô seguindo minha carreira. Nesse meio tempo, na década de 90, eu gravei 5 videoaulas, né? Eu 4 CDs, um foi um vinil que eu gravei em 1990, né? Eu me lembro que era um movimento legal da música instrumental e lá em Santo André tinha um bar que chamava Jazz and Blues e tinha um lance com o Camerati, que era o estúdio lá do Cláudio Lucci. E todo mundo começou a gravar instrumental lá, tinha um movimento ali, Bocato, Vera Figueiredo. E eu gravei meu primeiro disco lá, é um vinil, gravei em fita, né, acho que de 1 polegada, uma TIAC, 8 canais, e mixou em DAT. E aí em 94 eu gravei o segundo disco, Stratosfera, já gravei em ADAT, olha o progresso, hein? Em 2003 eu fiz outros discos meu, que foi o Band, eu gravei em ADAT, mas mixei no Pro Tools. Eu me lembro que o cara ia mixar, o que foi? Dava pau no computador, tinha que reiniciar, né? Aí começava, daqui a pouco travava de novo, falava, Deus, não vai acabar. Aí eu gravei o No Smoking, né, que foi quando eu parei de fumar. Aí eu gravei no Mosh. Eu sempre procurei gravar meus discos ao vivo, assim, a banda tocando mesmo pra valer. Porque é instrumental e a banda interage, né? Não dá pra você gravar um blues, porque é emoção. Eu não sei se eu vou crescer naquela hora que foi gravado, né? Tem que estar tocando todo mundo junto. Então eu sempre procuro gravar ao vivo e caso precisar eu refaço o solo, mas é muito difícil. Esse último disco que eu gravei, o solo foi ao vivo. A base eu pus depois. Depois que já estava, eu fiz umas coberturas. E não muita coisa, para trabalhar em trio mesmo. Até porque eu gosto muito de ficar livre. Eu faço a harmonia que eu quero.
não fico amarrado em ninguém porque é um baixo e uma batera, viabiliza nas viagens também, né? Aí chegou uma hora na minha vida que eu falei, poxa, eu já sou bem conhecido, já fiz muita coisa e eu queria ser o artista agora, seguir a minha carreira e fazer o som que realmente vem daqui de dentro, né, da alma mesmo, né? E aí eu tô indo na carreira solo. Não sei o dia de amanhã, se de repente pintar um artista, eu me interessar, tiver a fim de pegar uma estradona aí de novo. No momento eu tô muito focado na minha carreira, nos projetos que estão vindo aí, entendeu? A minha live que eu tenho feito, que foi uma mulher, a Roberta, que insistiu. E ainda eu falei para ela assim, eu não vou ficar dando aula pela internet, entendeu? Eu não posso dar o que eu tenho para vender. Os alunos que me procuram, eles querem aprender a forma que eu vejo a música, como eu aplico as coisas. Porque eu falo assim, Dó maior, a escala de Dó maior daqui é igual da América, entendeu? Porque tem aluno que fala, eu estudei na Berkeley, mas eu não estou conseguindo trabalhar, não, porque a escala de Dó maior de lá é maior do que a escala de Dó maior daqui, né? A daqui não é tão maior. Então é a forma que você aplica, o jeito que você pensa, então cada um tem seu jeito de ver a música, de ver as coisas. Eu gosto de dar esse tipo de aula, porque são pessoas que vêm direcionadas a mim para isso. Tem gente que fala assim, eu não tomo aula com ninguém porque na internet tem tudo. Eu falo assim, mas você sabe se o cara está te ensinando certo? Se você não sabe, você está aprendendo, você não sabe se o cara está te ensinando certo. E o cara também não está vendo se você está tocando certo. Para você aprender aula pela internet, ter certeza se o cara é um cara respeitado, um cara que tem crédito, aí você tem que fazer uma pesquisa para ver, que nem notícias fake, né? Você tem que fazer uma pesquisa para saber se realmente aquilo tá. Não pode acreditar. Eu já peguei caras tocando solos meus que eu gravei, assim, com sertanejos por aí, errado. E peguei muitos caras fazendo certo e eu vou lá e falo, legal, muito bacana, tá? O cara fica todo feliz, conversa com o cara, né? E então eu sempre dou esse conselho. Se você vai pegar um professor da internet, tenha certeza que ele é um bom professor. Ele tem crédito no mercado, porque as coisas mudaram muito, né? Hoje eu faço a live toda quarta-feira às 8h30, pontualmente, 1 horinha. A ideia que eu tive é Faísca Responde. Então eu bato um papo com a galera, eu dou umas dicas, eu anuncio os shows, falo da agenda. Tem dado um resultado bacana, né?